por que o mundo teme a Sexta-feira 13. Existe um número que atravessou séculos, carregando mistério, medo e superstição. Um número que algumas pessoas evitam em hotéis, aviões e até em prédios. Em muitos lugares do mundo, ele simplesmente desaparece dos elevadores. Esse número é o 13. Mas por que algo tão simples quanto um número se tornou símbolo de azar? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e percorrer uma história cheia de coincidências, crenças antigas e acontecimentos sombrios. A superstição sobre o número 13 não nasceu de uma única história. Ela foi se formando ao longo dos séculos. Em muitas culturas antigas, o número 12 era considerado perfeito. Existem 12 meses no ano, 12 signos no zodíaco e até 12 deuses principais na mitologia grega. O número 12 representava equilíbrio e ordem. Então, quando surgia o 13, ele parecia quebrar essa harmonia. Era visto como algo fora do padrão, algo imprevisível. Na tradição cristã, outra história ajudou a reforçar esse simbolismo. Na última ceia, estavam presentes 13 pessoas à mesa: os 12 apóstolos e Jesus Cristo. Segundo a narrativa bíblica, um dos presentes trairia Jesus naquela mesma noite. Essa coincidência marcou profundamente o imaginário popular. Aos poucos, o número 13 começou a ser associado à ideia de traição, azar e acontecimentos inesperados. Mas o medo da Sexta-feira 13 pode ter ganhado força em um episódio muito real da história. No dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, um dos eventos mais dramáticos da Idade Média começou a acontecer. O rei da França, Filipe IV, ordenou a prisão em massa de uma poderosa organização religiosa e militar da época. Essa organização era conhecida como os lendários Knights Templar. Durante anos, eles haviam acumulado riqueza, poder e influência na Europa. Mas naquela manhã de sexta-feira, soldados invadiram suas propriedades e prenderam muitos membros da ordem. Vários foram acusados de heresia, torturados e executados. O episódio ficou marcado como um dos mais sombrios da história medieval. Com o passar do tempo, histórias e rumores começaram a se espalhar. Alguns diziam que aquela Sexta-feira 13 teria sido amaldiçoada. Outros acreditavam que o evento teria reforçado a ideia de que essa data carregava uma energia negativa. Não existem provas de que a superstição começou exatamente ali, mas muitos historiadores acreditam que esse episódio ajudou a consolidar o medo popular da Sexta-feira 13. Séculos depois, a superstição já estava tão enraizada que começou a influenciar o cotidiano das pessoas. Em vários hotéis ao redor do mundo, não existe quarto número 13. Alguns prédios pulam do andar 12 diretamente para o 14. Em certos aviões, a fileira 13 simplesmente não existe. Mesmo quem diz não acreditar em superstição, às vezes evita tomar decisões importantes nesse dia. Existe até um nome científico para o medo extremo dessa data. Ele é chamado de paraskevidecatriafobia, um termo tão estranho que parece até inventado. Essa palavra descreve justamente o medo irracional da Sexta-feira 13. Psicólogos explicam que superstições assim surgem quando coincidências negativas são faladas muitas vezes até parecerem um padrão. No século XX, o cinema ajudou a tornar essa data ainda mais famosa. Em 1980 foi lançado o filme de terror Friday the 13th. A história do misterioso assassino mascarado transformou a Sexta-feira 13 em um verdadeiro símbolo do horror na cultura popular. Desde então, sempre que essa data aparece no calendário, muitas pessoas lembram imediatamente de suspense e perigo. Mas existe também um lado curioso nessa história. O número 13 não é considerado azar em todas as culturas. Em alguns lugares, ele é visto como símbolo de transformação e mudança. Para certas tradições antigas, o número 13 representava renovação e novos ciclos. Isso mostra que muitas vezes, o significado das coisas depende apenas da forma de como escolhemos enxergá-las. Então, fica a pergunta: a Sexta-feira 13 é realmente um dia amaldiçoado? Ou apenas uma coincidência que atravessou séculos e acabou se transformando em lenda? Talvez o mistério esteja apenas na nossa própria imaginação. Mas uma coisa é certa:
Sempre que essa data aparece no calendário, milhões de pessoas ao redor do mundo ainda sentem um pequeno arrepio. Existe um detalhe curioso sobre o medo da Sexta-feira 13. Mesmo pessoas que dizem não acreditar em superstição costumam agir de forma diferente nesse dia. Algumas evitam viajar, tomar decisões importantes ou iniciar novos projetos. Psicólogos explicam que isso acontece porque o cérebro humano gosta de procurar padrões. Quando algo negativo acontece numa Sexta-feira 13, muitas pessoas acabam lembrando mais desse evento do que de todos os outros dias normais. Esse fenômeno psicológico é chamado de viés de confirmação. Ele faz com que o cérebro registre apenas as coincidências que confirmam uma crença. Se algo estranho acontece numa Sexta-feira 13, aquilo se torna memorável. Mas se o dia passa normalmente, quase ninguém comenta. Com o tempo, essa repetição cria a impressão de que a data realmente carrega algum tipo de azar. Outro fator que fortaleceu essa superstição foi a cultura popular. Livros, filmes e programas de televisão começaram a usar a Sexta-feira 13 como cenário perfeito para histórias de terror. O suspense da data cria uma atmosfera imediata de mistério. Basta mencionar o número 13 para que muitas pessoas já imaginem acontecimentos estranhos, coincidências improváveis e eventos que desafiam a lógica. Mas quando observamos o calendário de forma matemática, descobrimos algo interessante. A Sexta-feira 13 não é tão rara quanto parece. Em média, ela acontece pelo menos uma vez por ano, e em alguns anos pode ocorrer até 3 vezes. Ou seja, apesar da fama assustadora, essa data é simplesmente um resultado natural da forma como o calendário foi organizado. Mesmo assim, o mistério continua fascinando as pessoas. Ao longo da história, relatos curiosos começaram a surgir. Alguns dizem ter vivido coincidências estranhas nesse dia. Outros afirmam que acontecimentos inesperados aconteceram exatamente em uma Sexta-feira 13. Verdade ou imaginação? É difícil saber. Mas essas histórias ajudaram a manter viva a lenda ao longo das gerações. Curiosamente, em algumas culturas o número 13 não é visto como azar, mas sim como um símbolo de transformação. Ele representa o fim de um ciclo e o início de outro. Isso mostra que números, datas e símbolos muitas vezes carregam apenas o significado que nós mesmos damos a eles. O que para alguns representa medo, para outros pode significar mudança e renovação. Talvez seja exatamente por isso que a Sexta-feira 13 continue despertando tanta curiosidade. Ela mistura história, superstição, psicologia e coincidências. É um daqueles mistérios que sobrevivem ao tempo, porque mexem diretamente com a imaginação humana. E enquanto existirem pessoas fascinadas por enigmas, essa data continuará cercada por histórias e teorias. Então, quando a próxima Sexta-feira 13 aparecer no calendário, observe o dia com atenção. Talvez nada aconteça. Talvez seja apenas mais um dia comum. Mas também pode ser o momento perfeito para lembrar como histórias, crenças e coincidências podem atravessar séculos e influenciar a forma como vemos o mundo. E agora fica a pergunta final. Você acredita que a Sexta-feira 13 traz azar? Ou acha que tudo não passa de uma grande coincidência da história? Você gostou da história? Então ajude o canal se inscrevendo, comentando, deixando um like e ativando o sininho para receber dicas de novos vídeos. Gratidão e até o próximo vídeo.